Qual o problema do mundo atual mais te incomoda e mais te indigna hoje em dia? Aquele problema que toca o seu coração, que você gostaria de ver resolvido no mundo. Qual é? Vai pensando nele aí um pouquinho, que daqui a pouco eu te conto qual é o meu. Desde muito cedo eu fui uma criança que queria fazer as coisas diferente, de um jeito diferente. E isso fez de mim uma adolescente super questionadora, super defensora das próprias ideias e super defensora daquilo que acredita. Eu sempre fui muito apaixonada por natureza e isso fez eu decidir muito cedo, com 13 anos, que eu queria ser bióloga. Eu achava que a minha contribuição para o mundo ia vir por meio do cuidado com a natureza. Eu era uma dessas pessoas que fala que gosta mais dos animais do que das pessoas, sabe? Mas com o longo do tempo eu fui mudando e acho que eu fui evoluindo. E quando eu terminei minha faculdade há 6 anos atrás, eu sabia que não era esse caminho que eu ia seguir. Porque a verdade é que não dá para mudar o planeta sem mudar as pessoas. E eu comecei a entender que a forma como a gente se relaciona com a gente mesmo e com os outros tem tudo a ver com alguns dos padrões que a gente observa na nossa sociedade e com muitos dos problemas que a gente está enfrentando. A forma como a gente enxerga o outro, como a gente escuta o outro e como a gente se conecta com ele tem que mudar se a gente quiser construir um mundo mais pacífico, mais sustentável e mais colaborativo para todo mundo. E daí, então, compreendendo que toda transformação passa pela gente e que a nossa mente tem muito poder, eu resolvi que eu queria estudar como é que o nosso cérebro funciona. E aí eu fui estudar neurociência. E dentro da pós em neurociência, o tema da empatia veio para mim, como meu tema de estudo, quase como uma intuição. Eu não sabia muito, não sei muito bem explicar porquê. E naquele momento, eu ainda não tinha noção de todo o potencial da empatia e não tinha noção de que esse tema ia virar minha causa e ia mudar todo o rumo da minha carreira. E, na verdade, eu nem tinha noção do quanto esse tema ia ser importante para mim, aquela adolescente super questionadora, super defensora das próprias ideias, como se fossem verdades absolutas. E lá fui eu estudar sobre empatia, essa nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, de adotar a sua perspectiva, ou seja, enxergar o mundo pelos seus olhos e compartilhar os seus sentimentos. E aí eu fui descobrir que a empatia real, na verdade, quebra vários dos nossos paradigmas. Sabe aquela regra de ouro que a gente aprende desde que a gente é criança? Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você? Esquece, a partir de agora ela não vale mais. Não faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Eles simplesmente podem ter gostos completamente diferentes dos seus. A empatia tem a ver com entender isso. Sabe a empatia? Aquele sentimento fofinho, amoroso, materno, que tudo aceita? Vamos muito além desse conceito. A empatia é uma força poderosa. A empatia é o elo que une todos nós como sociedade. A gente pode até achar que a sociedade, do jeito que está agora, não é a sociedade que a gente queria viver. Mas eu posso garantir para vocês que, sem empatia, a gente não ia estar vivendo em sociedade nenhuma. A empatia é uma força revolucionária que pode ajudar a gente a transformar esse mundo em que a gente vive no mundo em que a gente quer viver. E, realmente, são tempos difíceis para os sonhadores. E, nesses tempos difíceis, às vezes, não é fácil falar sobre empatia. Às vezes, a gente é levado a acreditar que o ser humano não é empático por natureza. Muitos historiadores, escritores, filósofos escreveram sobre o lado ruim do ser humano, o lado maquiavélico, egoísta, e a gente pode estar sendo levado a acreditar, a nossa sociedade está levando a gente a acreditar, que esse lado pode ser maior e mais forte do que o lado bom do ser humano, do que o lado colaborativo, generoso. E eu não vou negar que os acontecimentos que a gente vê por aí todos os dias, tanto na TV, nos noticiários, ou até mesmo coisas que acontecem no nosso dia a dia, podem confirmar essa crença, podem fazer a gente achar que o ser humano é um ser egoísta. Mas é aí que entra a ciência, para trazer um pouco mais de esperança para a gente. Porque a neurociência tem feito muitas descobertas sobre como o ser humano funciona e sobre como a gente relaciona. E essas descobertas têm oferecido para a gente uma nova visão do ser humano. Então, para começar, a neurociência já comprovou que nós somos seres empáticos por natureza. Nós somos seres sociais, que somos feitos para viver e se beneficiar em sociedades equilibradas. A gente nasce com estruturas, processos, conexões cerebrais que existem para que a gente possa se conectar e expressar empatia. Sabe, e a gente começa a manifestar isso desde que a gente é bebê. Sabe quando você pega um bebê
e fica fazendo uma careta para ele, e de repente ele começa a imitar a sua careta, ou você fica fazendo um som e de repente ele começa a imitar seu som, esse bebê está te imitando. E aí a imitação é uma das bases neuronais da empatia. É porque a gente pode imitar, que a gente pode empatizar. E isso é possível porque a gente tem um sistema de neurônios especiais, que chama sistema de neurônios espelho, que tem a função de reproduzir e espelhar no nosso próprio cérebro qualquer coisa que a gente vê no outro. Pode ser uma ação, pode ser um movimento ou pode ser uma emoção. A gente observa-se no outro e é como se estivesse acontecendo na gente. É por isso que se eu pedir para todos vocês agora imaginarem um cortinho no meio do dedo, aqui assim, feito com uma folha de sulfite e uma gotinha de limão caindo em cima dele. Eu fiquei observando algumas caras e a reação é essa, né? Você se encolhe, você faz um barulhinho esquisito. Porque nesse momento, o seu sistema de neurônios espelho está funcionando e é como se isso estivesse acontecendo no seu próprio corpo. É por isso também que a gente chora em filmes tristes e é por isso que a gente pode, de alguma forma, sentir o que o outro sente. Porque a todo momento a gente se espelha no outro. Em segundo lugar, a neurociência mostrou para a gente que, apesar da empatia ser inata, ela pode ser treinada. E isso é possível por conta da característica mais maravilhosa do nosso cérebro, na minha opinião. Nosso cérebro é plástico. Isso significa dizer que ele se molda e ele se adapta a todo e qualquer estímulo que a gente dê para ele. É por isso que a qualquer momento da sua vida você pode aprender qualquer coisa nova. Você pode aprender a falar um novo idioma, a tocar um novo instrumento musical ou desenvolver qualquer competência que você queira desenvolver. E com a empatia é exatamente a mesma coisa. Se você resolver, a partir de agora, exercitar a sua empatia de forma consciente, o seu cérebro vai começar a desenvolver estruturas específicas, vai começar a criar novas rotas neurais e vai fazer com que, ao longo do tempo, a empatia para você seja um processo cada vez mais automático e natural. Então, legal, a ciência mostra para a gente que a gente nasce empático e que a gente pode exercitar a nossa empatia. Mas para quê, né? Por que a gente vai gastar nosso tempo exercitando a nossa empatia? Em primeiro lugar, acho que porque ninguém vive sozinho nesse mundo. E a empatia pode, sim, ajudar a gente a ter relações mais profundas e mais significativas com as pessoas ao nosso redor. Em segundo lugar, porque hoje a empatia já tem sido considerada uma das principais competências do futuro, uma das principais competências da liderança do futuro, porque ela nos ajuda a desenvolver outras competências muito importantes. A empatia ajuda a gente a ser mais criativo, mais inovador e ter um pensamento sistêmico muito mais apurado. Quando a gente consegue olhar para um problema não só sobre o nosso ponto de vista, mas sobre vários pontos de vista diferentes, a chance da gente achar uma solução para ele realmente efetiva é muito maior. E num mundo que está vindo aí, cada vez mais em rede, cada vez mais conectado, cada vez mais colaborativo, eu acho que essas competências são fundamentais. Mas vou falar de novo, a empatia vai além disso. Eu perguntei para vocês no começo, qual o problema do mundo que te incomoda mais? Aqui a gente tem um mapa de alguns dos problemas do mundo. Provavelmente, o problema que você pensou está aqui. Se ele não tiver, depois você me fala que eu vou inserir. Então, guerras, desigualdade, pobreza, intolerância, machismo, questões ambientais, a gente tem muitas questões no mundo. E se a gente começa a analisar, a gente vai perceber que esses problemas eles não são isolados uns dos outros. Eles são todos sistêmicos, interconectados e se retroalimentam o tempo todo. E eles, apesar de diferentes, eles têm algumas coisas em comum. Eles têm algumas causas em comum. E eu não tenho dúvida que a falta de empatia é uma causa comum a todos esses problemas. E a gente pode olhar para esse mapa por dois pontos de vista. Pelo ponto de vista negativo, a gente pode até ficar paralisado com ele, né? Falar, putz, que negócio complexo, o que eu vou fazer para resolver um mapa desse tamanho? Como é que eu vou resolver tudo isso? Ou a gente pode olhar pelo lado positivo, o lado da solução, e pensar assim, se a falta de empatia está na raiz de todos esses problemas, então dá para a gente imaginar que o desenvolvimento da empatia pode ajudar a gente a resolver todos esses problemas. E aí eu queria trazer um conceito diferente, que é o conceito de ponto de acupuntura. Na medicina chinesa, os pontos de acupuntura são pontos do nosso corpo que concentram um grande fluxo de energia. E que, ao ativar aquele ponto, você não está resolvendo um problema específico, você está aliviando o sistema inteiro. Quando a gente tem sistemas muito complexos como esse, que a gente não consegue atuar em todos os nós, a gente precisa buscar pontos de acupuntura. Se você mexer naquilo, você mexe em tudo.
E eu acredito muito que a empatia é um dos principais, se não o principal, ponto de acupuntura da nossa sociedade, que precisa ser desenvolvido. E olhando para isso, eu descobri que esse é o meu problema, esse é o problema que tira o meu sono. A nossa crise de relações é a nossa falta de coletividade. Como é que a nossa conexão ou não conexão com algumas pessoas chegou ao ponto de causar esses problemas? Como é que pode que algumas relações estejam tão frágeis que chegam ao ponto de gerar guerras ou conflitos violentos causados pela intolerância? Isso não pode acontecer. E esse virou a minha causa, esse virou o tema do meu trabalho, e desde então eu tenho tentado levar esse tema, essa visão mais ampla da empatia, para o maior número de pessoas e tentado plantar uma sementinha de empatia em todas elas. Assim como eu, tem um monte de gente por aí fazendo isso, usando a empatia como inspiração para a transformação social. Queria mostrar 3 exemplos muito rápidos. Existe um app, tipo um Tinder, só que não é só para relacionamentos amorosos. Você pode achar amigos aqui também. Que conecta pessoas que estão em lados opostos de conflitos políticos. E o que esse app faz, além de conectar israelenses e palestinos, republicanos e democratas, é aproximar pessoas pelo que realmente importa, o que elas têm em comum e não o que elas têm de diferente. Às vezes, a empatia pode inspirar também experiências realmente transformadoras. O Teto, ele é uma ONG que promove o desenvolvimento de comunidades muito carentes. Pelo meio do Teto, jovens, normalmente de classes mais altas, passam alguns dias imersos numa comunidade carente, construindo uma casa para uma família. Eu fui voluntária do Teto um tempo, e eu posso garantir que, muito mais do que a entrega da casa, a conexão que existe entre essas pessoas, essa experiência e essa vivência tão profunda de empatia, transforma você de um jeito que nunca mais você vai ser o mesmo. Depois de uma experiência como essa, não tem mais como olhar para a pobreza e desigualdade da mesma forma. E, às vezes, a empatia pode até inspirar revoluções na tecnologia. Esse é um projeto da ONU de realidade virtual. Então, a ONU tem criado esses filmes em realidade virtual, aquele que você coloca um óculos e você sente como se você estivesse lá. Por meio desses filmes, você pode viver a experiência de uma criança em um campo de refugiados sírios. Ou pode conhecer um centro de tratamento de ebola na África, pelos olhos de uma enfermeira voluntária. E, apesar dessa experiência ser uma experiência virtual, ela é extremamente visceral. E ela também fica com você, como se você tivesse estado lá. E eu fico imaginando o potencial disso em escala. Imagina se todas as pessoas do mundo pudessem se conectar dessa forma com gente que elas nunca vão encontrar na vida. E mais do que isso, imagina se todos os governantes do mundo pudessem, antes de tomar decisões importantes, passar por experiências como essas, viver a realidade dessas pessoas. Eu tenho certeza que as decisões seriam diferentes. Esses são só alguns exemplos de gente que está usando a empatia como fonte de inspiração. Existem muitos, muitos outros. Tenho certeza que vão passar vários por aqui. E todos esses exemplos são, na verdade, revoluções. Revoluções pacíficas e sistêmicas, que estão mudando primeiro as nossas relações para mudar aquele sistema todo depois. Nesse processo todo, desde que eu comecei a estudar empatia alguns anos atrás, eu tenho aprendido algumas coisas. Com os workshops que eu tenho feito, com conversas que eu tenho tido com pessoas que enxergam a empatia de forma diferente e com processos de transformação que eu tenho acompanhado. Eu queria compartilhar 3 dessas lições. A primeira delas é que a empatia já mora em cada um de nós e ela já faz parte da nossa vida. A gente não estaria aqui vivendo em sociedade se não fosse ela. E aí eu fico pensando, se ela já mora em cada um de nós, e se ela já faz parte da nossa vida, por que a gente não está exercitando ela mais? A gente se preocupa tanto em desenvolver tantas competências profissionais, coisas que a gente acha que vão ser importantes para a nossa carreira, e talvez a gente esteja esquecendo de uma das competências pessoais mais importantes para o mundo hoje em dia. Em segundo lugar, eu aprendi que, sim, a mudança começa dentro de cada um. Mas isso não é o suficiente, isso não basta. A gente precisa que cada pessoa transformada saia da toca e vá para o mundo. Levanta do sofá e vai para o mundo, criar novos projetos, novos movimentos, ou pelo menos inspirar novas pessoas. Porque a gente não muda o mundo sozinho, mas a gente principalmente não muda o mundo só olhando para dentro. A gente precisa olhar para fora também. E, por fim, e mais importante, é muito simples começar. O primeiro passo é muito fácil. Cada pessoa nessa sala, nesse exato momento, pode começar essa revolução. Cada pessoa pode assumir o compromisso de adotar um novo hábito
por uma sociedade mais empática e por relações mais empáticas. Não depende de ninguém, só depende de cada um de nós. E se a gente está o tempo inteiro espelhando o que a gente vê no outro, se os nossos neurônios espelhos permitem que a gente faça isso, será que ao fazer isso, a gente não vai estar inspirando que outras pessoas também assumam compromissos por novos hábitos mais sustentáveis? Acho que sim. E se mais gente estiver caminhando e adotando novos hábitos mais empáticos, será que a gente junto não vai estar indo em direção a uma sociedade mais pacífica, mais sustentável e mais colaborativa? Eu acho que sim. Eu acredito muito nessa revolução da empatia. E eu sei que o caminho é muito, muito longo. Mas eu acho que quanto mais gente acreditar nela junto, mais rápido a gente chega lá. Obrigada.